Fala galera, eu sou o Gui do canal Tática Alvinegra e estamos aqui hoje para fazer mais um vídeo para a gente falar mais uma vez de Botafogo e desse novo Botafogo de John Textor, né? Ontem saiu a entrevista, né, do novo investidor do Botafogo na Botafogo TV aqui no YouTube e muitos pontos positivos, né, que deixaram o torcedor muito animado aí para essa nova fase. Porém, eu quero destacar um, e vocês já viram no título do vídeo, que é essa visão moderna de mercado do John Textor. Como o Botafogo vai usar esse investimento para melhorar o seu futebol, para melhorar o seu desempenho dentro de campo, para trazer reforços, para mapear o mercado, para melhorar essa infraestrutura que vai ser fundamental nesses próximos anos de Botafogo, de um Botafogo forte no topo. Então hoje a gente vai pegar aqui, né, essa entrevista, eu vou ler com vocês, vou comentar como o Botafogo pode melhorar. A gente vai falar também desses rumores de contratação que surgiram ontem, né, do Luiz Adriano, do Luan, do próprio Jackson do Fortaleza, que eu já de cara já falo que eu não concordo, mas eu vou explicar por que eu não concordo nesses próximos minutos aqui. Então vamos começar esse vídeo, vamos para análise. E começando aqui então o nosso vídeo, eu quero trazer esse tópico específico da saúde financeira e investimento no futebol para a gente falar do que a gente pode esperar desse investimento do John Textor, qual é o tipo de jogador que ele vai atrás, qual vai ser o tipo de infraestrutura que ele quer implementar no Botafogo, como ele vai aplicar esse dinheiro, esses primeiros 150 milhões, né? A gente sabe que os 50 milhões vão ser depois dessa reunião agora do Conselho de quinta e sexta-feira, e os 100 milhões virão depois da due diligence, né? Que vai ser uma revisão dos contratos, que vai ser feita e vai demorar aí aproximadamente 2 meses. Ou seja, o dinheiro de fato efetivo para entrar, que vai ser usado em contratação mesmo, que são esses 100 milhões, vai chegar daqui a 2 meses. Então, ali para o final de março, já véspera de abril, o Botafogo já vai precisar usar, já vai precisar estar tudo bem engatilhado para ter o seu time pronto até o Brasileiro, que começa ali dia 12 de abril. Então, em primeiro lugar, vamos ler aqui esse início, onde ele é perguntado sobre a saúde financeira e o investimento no futebol, né? E aí ele fala, sim, claro, eu falei mais cedo sobre algumas das expectativas do clube, sobre qualquer novo dono e certamente sobre mim. Então vamos falar sobre isso. O que o clube precisa quando faz essa transição de uma segunda divisão para a primeira divisão? Muita coisa é necessária. E eu posso ficar animado com a oportunidade de investir em um mapa global de identificação de talentos. Eu posso ficar animado em investir na estrutura de base. Então o primeiro tópico que ele traz é esse investimento no mapeamento. Como assim? Hoje, a gente tem no Botafogo uma estrutura muito precária de mapeamento de dados. Um banco de dados muito pequeno. A gente está vendo as contratações do Botafogo. O Freeland só vai atrás de jogadores do Ceará, só vai atrás de jogadores do Goiás, jogadores que já trabalharam com o Anderson. E o John Textor, de cara, ele já diz que quer aumentar esse mapeamento. Ele quer expandir essa base de dados do Botafogo para a gente conseguir achar talentos por preços mais baixos, por conseguir filtrar quem a gente traz para o clube e investir muito nesse mapeamento de mercado, naquela questão do Red Scout que a gente fala bastante, né, nas páginas na mídia independente do Botafogo. Então ele quer ficar muito, ele já fica animado em investir na estrutura de base. E aí ele já traz o Crystal Palace, né, como primeiro exemplo dele. Por quê? Porque o próprio Crystal Palace teve essa questão de investir mais na base, foi uma exigência, inclusive, do presidente, né, lá do Cristal, dos donos dele, de que tinha que investir na base. E esse investimento está sendo feito e a gente já tem um primeiro jogador, que ele até cita ao longo aqui da entrevista, que é o Olise, que é um cara que é um meia, um camisa 10, muito bom tecnicamente, com visão de jogo, participa efetivamente de gols. Então já é um produto da base do Crystal Palace que está agora saindo aí na Premier League. Só que aí ele faz uma pausa e volta ao Botafogo, falando que quando você tem esse ponto de inflexão, essa dúvida aí entre segunda e primeira divisão, a janela de transferência não espera por ninguém. A temporada não espera por ninguém. Você tem que estar pronto e estar pronto rapidamente para aproveitar esse momento. E você se importa com esse momento porque você acabou de ganhar e ganhou algo muito importante, né? Então ele fala aí do Botafogo, como o Botafogo ainda está nessa dúvida entre primeira e segunda divisão. Como assim? O Botafogo acabou de subir, o Botafogo foi campeão, passou por cima do Cruzeiro, do Vasco, como ele mesmo fala. Só que ainda existe essa dúvida em questão do elenco do Botafogo. E o time do Botafogo para essa próxima temporada, ele tem que eliminar esse risco de rebaixamento, tem que eliminar essa possibilidade de voltar para a Série B. E esse é o foco primário aí do John Textor. Você pode ver muito bem como ele bate muito nessa tecla. E por isso ele quer fazer esse investimento também, além desse investimento no mapeamento, ele quer fazer um investimento em jogadores famosos, em jogadores
mais consolidados, para conseguir tirar o Botafogo de qualquer dúvida entre, nessa primeira temporada, brigar para não cair ou algo do tipo. Ele quer um Botafogo sólido nessa primeira temporada. Ele quer eliminar esse risco de rebaixamento novamente, que a gente sabe que não vai acontecer. Então, ele já destaca essa questão em primeiro lugar. Então, ele fala, ganhar o campeonato da Série B te dá um grande momento, né? Uma mentalidade vencedora. A gente também sabe que esse momento tem que ser pensado. E há jogadores desse time que vão jogar bem a primeira divisão, vão crescer e vão ser líderes. Mas tem jogadores que a gente não vai conseguir aproveitar. E é o que a gente está vendo no Botafogo. O Botafogo tinha um time para a Série B, na minha opinião, tecnicamente bom. Um time para ganhar título, um time para disputar o acesso. E ganhou. Só que muitos desses jogadores não vão conseguir manter esse rendimento na Série A. Muitos desses jogadores não são para a Série A. A gente já está vendo, já tem quedas, já tem saídas no elenco. A gente viu aí, por exemplo, o Friso saindo. A gente já viu o Gilvan, que chegou a ter alguns momentos ali no time do Botafogo. A gente já viu outros jogadores como o próprio Varley, né? Quem sabe talvez até o Marco Antônio. Então, enfim, Marcinho, vários jogadores desse time do Botafogo, né? O Marcinho até não foi aproveitado, mas vão precisar sair e já saíram muitos deles. E ele também precisa que seja montado, venha novos jogadores para ajudar nessa questão do elenco. E então ele tem essa preocupação, também reconhecendo que jogadores que foram bem na Série B, como o Canu, como o próprio Carli, como o próprio Daniel Borges, o Rafael, como o próprio Chay, podem ser muito úteis numa Série A e crescer junto com o time. Então, ele fala também essa questão, ele passa por essa questão do Henderson, essa questão do Botafogo não ter capital e dos torcedores quererem ver mudanças logo, e ele está trabalhando nisso. Ele já quer trazer o Botafogo de cara. Ele fala na entrevista como ele está trabalhando com o Jorge Braga para o dinheiro entrar o mais rápido possível. Isso é muito importante. Ele sabe que está vindo o estadual, ele sabe que está vindo o brasileiro. Ele tem noção do futebol brasileiro, ele já está a par de toda a situação da temporada do Botafogo e ele vai trabalhar para isso. Então ele vai falando que aqui para mim é o principal comentário dele. Eu espero mostrar aos torcedores que ter uma visão global de talentos, ter os relacionamentos que tenho a sorte de ter, faz a diferença. Tenho sócio no Crystal Palace, que também tem outros clubes. Meu sócio David acabou de comprar um grande clube nos Estados Unidos e também já tem um grande clube alemão. A gente fala de, fora o Crystal Palace, Augsburg, Real Salt Lake, dos Estados Unidos. A gente fala de times, agora ele adquiriu ainda o Molenbeek, né, o John Textor da Bélgica. A gente fala de uma rede global, trabalhando em scout, em jogadores jovens que estão escondidos para trazer para o Botafogo e tornarem craques, se tornarem estrelas do time, talvez até ídolos, com títulos, com toda a importância desses times que vão ter no Botafogo. Então ele dá muita prioridade a essa visão moderna do mercado de futebol. Não ir naqueles jogadores velhos conhecidos, não ir só nesse estilo de contratação que é o que a gente mais vê no futebol brasileiro. É aquele cara que vai rodando de time em time a cada temporada. Ele quer achar novos jogadores. E esses jogadores ainda não são craques, mas no Botafogo vão se tornar craques. Então, para mim, esse é o ponto principal da entrevista dele, quando ele fala dessa visão moderna que ele tem de scout, né? Um forte scout. Como um forte scout gera um elenco forte. Então, tá tudo interligado. E aí ele fala, né? Mais uma vez, que não é só essa parceria do Crystal Palace, que ele também tem uma rede de relacionamentos com outros donos de clubes e pode ajudar muito nisso. Né? Aí ele volta, fala naquela questão do Olise que eu falei, né? Tem um jovem incrível no Crystal Palace, começou o jogo de ontem, e mesmo antes do jogo a gente já sabia que era um cara que tinha muito potencial, que ia mostrar muito potencial, e ele prova isso na partida que ele joga na Premier League, né? Prova isso na própria Copa da Inglaterra. Então é muito interessante ter essa captação de talentos no time, né? É isso que ele fala. Então, ele, óbvio, toca também no ponto de que tem que pensar nos grandes veteranos que poderiam voltar para o Brasil. Sim, a gente fala disso, a gente já trouxe um vídeo falando de Elkson, de Rafael Carioca, o próprio Rafael. São caras que têm muito mercado aqui dentro, mas são caras mais caros. E o Botafogo vai investir nesses caras sim, mas vai ligar o seu alerta, vai mudar a sua maneira de mapear o mercado, de ver ali o mercado de jogadores e de transferências com essa rede de scout que ele quer implantar. E aí ele termina. A chave da nossa filosofia multiclube é que, bom, temos restrições de imigração ao redor do mundo todo. O que construímos na nossa família de amizades e clubes são países que dão muita mobilidade para que seus talentos saiam e joguem em outros países. Aí ele fala, os Estados Unidos provavelmente são uma das fontes menos exploradas de talentos. E eles têm uma liga profissional tão subdesenvolvida que esse talento todo não sai de lá.
Então estou muito interessado em testar o nível desses jogadores aqui, em ver se eles entregam o resultado aqui. Então ele já fala de trazer jogadores de outras ligas, né, que tem um bom aproveitamento lá. Eu trouxe, inclusive, o Christian Roldan esses dias, né, que é um jogador do Seattle. A gente sabe que o João Paulo, como ele está rendendo muito bem lá, foi campeão, inclusive. Jogadores como Ezequiel Barco, agora o Lorenzo Insigne, né, indo jogar lá nos Estados Unidos. O próprio Soteldo, que passou um tempo lá, não teve seus melhores momentos, mas teve uma importância lá. Então ele fala como ele gostaria de ver essa questão da imigração do Botafogo e como ele gostaria de ver, de fazer esses testes no próprio clube, trazer jogadores e fazer esse intercâmbio. Finalizando, né, para voltar à pergunta, o contrato requer uma reação imediata em termos de capital. A gerência e o grupo esportivo precisam tomar uma decisão imediata de quem do time do ano passado está pronto para subir de nível. Todo mundo tem chance. Vamos trazer novos jogadores, testar o nível deles comparado a esse time, e vamos testar o nível desse time comparado a esses novos jogadores. E aí ele fala, estamos aqui para vencer. E espero que isso venha imediatamente. Entenda as expectativas dos torcedores. Vamos trabalhar todos os dias para trazer o glorioso de volta a seu lugar na história. Então o texto fala tudo o que a gente queria ouvir. Fala de um novo mapeamento, de uma nova rede de scout, de ampliar esse mercado de transferência e possibilidades para vir para o Botafogo. Ele fala de trazer jogadores também já consolidados para ter uma base para esse futuro, né? Ele fala de muitas coisas positivas nesse investimento que ele vai fazer, né? De 150 milhões só nesse ano de 2022 no Botafogo financeiro. Então, eu acho muito importante, uma entrevista espetacular, né? E eu quis destacar esse ponto para trazer para vocês como um elenco forte vem muito por conta de um scout forte. E o Botafogo vai ter um scout forte com o John Textor. O Botafogo vai ter um grande mercado nessa prospecção de atletas e talentos no mundo inteiro. Então a gente vai ver muitos jogadores de diversas nacionalidades aí nesse futuro próximo para se desenvolver no Botafogo. A gente vai ver um time formado, sim, por jogadores brasileiros, mas de 10% a 20%, como ele mesmo disse na entrevista, de jogadores de fora, porque você tem que saber explorar outros mercados, o mercado africano, o mercado americano, que eu digo, né, dos Estados Unidos, o próprio mercado europeu. Então, estou muito feliz com essa entrevista e quis destacar esse aspecto para vocês, porque é muito que a gente fala aqui, né, do scout, do trabalho do Botafogo, de ir atrás de novos talentos, de ir atrás de achar jogadores a custo baixo. E eu acho que isso é fundamental quando você já não tem verba. Quando você tem dinheiro, né, que é o caso do Botafogo agora, e você vai ter também uma rede de scout muito boa, você vai achar jogadores top de linha a custo mais baixo. Esses jogadores vão chegar aqui, vão ser os melhores do Brasil, vão ser os melhores atuando no Brasil. A gente vai conseguir títulos, esses jogadores vão se desenvolver, vão virar craques, vão virar ídolos. Eu acho que essa é a perspectiva do Botafogo de futuro. Isso ficou muito claro nessa entrevista do John Textor que saiu ontem na Botafogo TV. E esse foi o vídeo de hoje do canal. Se inscreva, já vai deixando seu like, comente o que você achou sobre essa análise, o que você achou dessa entrevista do Botafogo, se você tá esperançoso. Eu tô demais. Então, como você acha que o Botafogo vai investir esse dinheiro, esses 150 milhões que vão entrar ainda esse ano no futebol do Botafogo? Então, deixe aí nos comentários, diga se você gostou do vídeo ou não, deixe sugestões de contratação, quais jogadores dessa nova visão de mercado do Botafogo você indica, né, fugindo um pouco daquele mercado padrão de futebol, onde se gasta muito e o retorno técnico não é tão bom. Então, quero saber aí, quero conversar com vocês nos comentários. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um abraço para vocês, deixe seu like, se inscreva, acompanhe a gente lá no Twitter também, Tática Alvinegra, e no Instagram, e dê aquela moral pra gente nas redes sociais. Então, valeu galera, um abração, tamo junto e fui!